Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Coast to Coast Podcast. Comigo, para apresentar o manual de instruções para o draft da NBA que ocorre na madrugada, de 29 para 30 de julho, tenho o Nuno Soares. Bem-vindo de volta, Nuno. Estiveste cá em novembro passado e desde aí já terminou mais uma temporada. Falámos na altura dos rookies que iam entrar na liga e todos eles já se formaram no primeiro ano. Lembro-me que falámos muitas vezes que a classe de 2020 não era a que tinha melhor reputação. Mas achas que demonstraram que havia muito talento nas escolhas mais baixas? Achas que foi essa a marca do draft passado? Sim, em primeiro lugar, olá e muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um bocado assim surreal ver que o tempo passou e tivemos aqui ainda há pouco, parece que foi há muito pouco tempo e já não passou um ano, porque o draft do ano passado foi adiado, mas pronto, já passou perto de um ano. Sim, eu acho que a classe acabou por ser melhor do que aquilo que se estava à espera, em parte porque os jogadores do topo do draft acabaram por corresponder mais do que inicialmente se esperava, tanto o Edwards, que depois daquele início mais fraco acabou por encarrilar, como o Lamelo, que foi muito melhor que correspondeu, ou respondeu muito melhor a alguns problemas que ele tinha, como o lançamento e a defesa, e acabou por ter uma excelente época, mesmo com a lesão, e depois profundidade em alguns, assim, mais nas últimas escolhas mais baixas, como tu falaste. Tivemos o caso de Emmanuel Quickley, o Desmond Bane, o Tate, que foi um jogador que veio do estrangeiro e que já tinha carreira fora. Portanto, acabou por ser assim uma mistura de... O Haliburton, que não foi uma escolha tardia, foi uma escolha ainda na lottery, que teve um ano incrível também. Portanto, acho que acabou por ser mais forte do que aquilo que se estava à espera para já. Vamos ver como é que continua. Tu achaste que o Lamelo foi o justo vencedor do prémio do Rookie do ano? Porque sabes que houve aquela luta entre o Edwards e o Lamelo, houve a lesão num e o outro não começou bem a temporada, mas achas que foi o justo vencedor? Eu acho que sim, porque eu compreenderia se a lesão dele tivesse ido para a corrida do MVP, em que, por exemplo, vamos aqui comparar, por exemplo, o Joel Embiid e o Jokic, em que o Embiid teve muito tempo parado. E o Embiid estar muito tempo parado é mau, porque ele foi, de facto, um dos melhores jogadores da Liga, e eu percebo que isso seja a diferença entre o Jokic, que jogou quase sempre, e o Embiid, que não foi um dos melhores jogadores da Liga durante uma data de jogos, foi os que ele falhou. O Edwards, apesar de mostrar muita promessa e de ter flashes muito interessantes, não foi um bom jogador. E, aliás, ele foi um mau jogador durante grande parte da época, especialmente no início, onde teve muito mal, e isso também tem a ver com a adaptação à liga e com o contexto onde ele estava. E, portanto, o Edwards, o facto de ele ter jogado mais minutos com o Lamelo, acaba por mim não ter tanto efeito como teria na luta da MVP, porque os minutos que ele jogou mais com o Lamelo foram minutos onde ele não foi um bom jogador, e isso é ok, isso é expectável. Quase nenhum rookies que são bons no início e depois mostram a promessa e depois acabam por se tornar bons jogadores pouco tempo depois, assim, que se adaptam na liga. Há poucos jogadores, são tipo só os Lucas e jogadores assim, é que são bons logo a começar. Mas acho que o Lamelo foi muito bom, muito melhor ali no início, e depois eu acho que ele acabou por jogar minutos suficientes para justificar a escolha. Portanto, concordo contigo. E eu acho que também tivemos os Charlotte Hornets que mudaram muito mais com o Lamelo do que propriamente os Timberwolves com o Anthony Edwards, e acho que também pesou um pouco nessa escolha. E para terminar, para este recap à classe 2020, tu achas que houve algum jogador que não achasses que ia ter tanto impacto e que te surpreendeu? E pelo contrário, se me quiseres dizer um jogador que te desiludiu desta classe? Um jogador que não teve tanto impacto. Houve um outro jogador que eu gostava que tivesse tido, não digo impacto, mas mais minutos ou mais tempo para se mostrarem, mas eu não sei acho que não é bem culpa deles em si, tem mais a ver com o sistema da equipa ou com o treinador em particular. Porque assim à cabeça lembro-me do Avdia, que acabou por não jogar assim tanto, do Devin Vassell, que é um jogador que eu gosto muito e que mostrou uns flashes, especialmente a defender, que ele faz ótimas rotações, mas San António é uma organização que cronicamente não dá assim logo tempo aos miúdos no início e, portanto, está a progredir como eles costumam fazer no franchise. Que me tenha surpreendido, ao contrário. Acho que o Quickley, porque eu não estava assim tão alto no Quickley, o Peyton Pritchard também, que era um jogador que era mais um atirador e acabou por Encaixou bem nos a tirar Celtics. muito bem e encaixou nos Celtics, especialmente ali no início.
acho que são assim uns casos que me saltam à vista, assim, da cabeça. E agora, vamos mesmo entrar no draft 2021, que é o que nos trouxe aqui. Consideras que esta é mesmo uma das classes mais entusiasmantes dos últimos anos? Porque já para aí há 2, 3 anos que ouvimos isto. Achas que é mesmo real ou vai ser digamos, um bluff? Agora não podemos dizer isso, mas talvez no futuro é que vamos ver. Sim, eu acho que é uma classe forte e mais forte do que o ano passado. Eu acho que se calhar se criou assim um bocado um mito que a classe ia ser se calhar mais forte do que aquilo agora chegando ao dia ao dia do draft, mas pronto, estamos quase no dia do draft, o que ele se realmente tornou. Eu acho que existe claramente um número 1, que é o Cade, e depois existem alguns jogadores com capacidade de chegar a um teto bastante alto, como o Evan Mobley, o Jalen Suggs, o Jalen Green ou até o Jalen Suggs. Desculpa, está aqui uma emergência. Não tem mal. Mas eu acho que acabou por não ser assim tanta potência a nível de freshmen, porque houve alguns que pelo caminho ou porque a situação no college não foi assim tão boa. Não era, por exemplo, do BJ Boston ou do Zaire Williams, que tiveram épocas abaixo do que eles estavam à espera e o stock caiu um bocado. Acabou por não ser assim tão... Ou Jalen Johnson também teve assim um percurso um bocado acidentado em Duke. Acabou por não ser assim tão uma classe... Não acho que vai ser uma classe 2003, por exemplo, mas acho que vai ser uma classe se calhar um pouco acima da média e melhor do que a do ano passado. Eu também acho que sim. Acho que esta classe tem nomes que saltam logo à vista. Por exemplo, o Cade, que é um guard que, para quem ainda não conhece, tem que ir conhecer, que é claramente o número 1. Jogou na NCAA pelos Oklahoma State Cowboys. Seria uma surpresa enorme, na minha opinião, caso não fosse a primeira escolha, porque teve médias de 20,1 pontos, 6,2 ressaltos e 3,5 assistências durante a última temporada. Mudou o programa dele, que acho que era o que ele queria, porque ele não quis ir para um college tão conhecido como o Duke, como o Kentucky, e mudou completamente Oklahoma State. Já disseste aí que é o teu claro número 1, mas achas que existe alguma forma de o tirar de lá? É assim, acho que existe sempre forma no sentido de que pode haver uma equipa que esteja apaixonada pelo jogador X ou Y. Eu, pessoalmente, acho que devia ser ele o número 1 e acho que existe uma ligeira demarcação entre ele e depois o nível a seguir, que para mim é o Evan Mobley, o Jalen Suggs e o Jalen Green. E aqui eu tenho uma ordem preferencial, mas acho que é uma coisa mais líquida, não existe uma definição super... Eu não tenho assim uma coisa na cabeça em que o Mobley tem de ir como número 2 ou o Suggs tem de ir como número 2. Portanto, acho que realmente só se aparecer uma equipa que queira mesmo o Jalen Green, assumo, porque neste momento acho que é o jogador que está mais nas cogitações para sair a seguir ao crédito. Referiste agora o Jalen Green, e neste draft temos uma particularidade nova, porque vamos ter os primeiros jogadores a vir da G-League. O nome maior é o Jalen Green, como nós já referimos, que tem quase certeza um lugar assegurado no top 5 ou, ainda melhor, o top 3. Tu acompanhaste de perto a G-League e o que é que tu achaste deste projeto novo que até já mudou a NCAA? Porque os jogadores nem podiam ter contratos de patrocínio e agora já podem. Por isso, nisso mudou alguma coisa. Sim, eu acho que em termos políticos, entre aspas, eu acho que é uma coisa sem dúvida benéfica, porque acho que vai forçar a mão da NCAA a tratar os jogadores com um bocadinho mais de consideração, nem que seja, por exemplo, deixá-los receber por causa das camisolas que têm o nome deles nas costas, ou sei lá, coisas que eles assinam, bolas, autógrafos, o que seja. Acho que em termos de basquetebol, eu acho que acabou por ser benéfico tanto para o Green como o Kuminga não teve uma boa época, mas acho que acabou por ser benéfico para eles porque primeiro estão a receber, depois estão num ambiente profissional que não estariam na NCAA e estão com alguns... E aquilo acaba por ser um bocado um misto de jogadores novos ou jogadores que estariam no college, que nesse caso foram eles dois, mais o Deshaun Nix e o Isaiah Todd. Depois há alguns veteranos que se calhar em termos de basquetebol jogado não vão fazer assim tanto, mas em termos de experiência e de passar experiência e de ajudá-los a perceber como é que é um balneário da NBA pode ser bom também. E depois há alguns jogadores que estão ali a tentar reabilitar valor.
E eu acho que o Jalen Green, em específico, acho que mesmo taticamente acabou por ter um bom ambiente para atacar, para não tendo sempre a bola na mão, acho que foi bom para eles. Acho que agora a médio e longo prazo vamos perceber como é que evolui, mas eu acho que haverem vias alternativas à NCAA é ótimo. É mesmo, eu acho que a NCAA estava muito presa ao facto de jogadores terem uma bolsa de estudo e não podiam ter mais nada. E a NCAA e a própria NBL da Austrália, todos esses projetos ajudaram muito, não só o basquetebol, mas também todos os outros esportes universitários. E acho que agora vai ser taco a taco, não vai haver um jogador que queira ir para a G-League por causa do dinheiro, caso queira ajudar a família, que nós temos muitos casos desses, mas agora vai ser mesmo porque qual vai ser o projeto que o vai aliciar mais. Eu acho que isso vai ser muito interessante para ver nos próximos capítulos. As primeiras escolhas do draft são dos Detroit Pistons, Houston Rockets e Cleveland Cavaliers. Nós vamos agora pegar um pouco numa bola de cristal, porque surpreenderia-te se tivéssemos uma noite com muitas trocas, porque no ano passado não tivemos nenhuma. Nós tínhamos falado disso no episódio que gravámos, mas na verdade não houve nenhuma troca. Acho que foi das primeiras vezes em que, nas primeiras 3 escolhas, 4, em que não houve assim nenhuma troca de relevo. Achas que vai ser este ano? Eu acho que pelo menos as condições estão reunidas para que isso aconteça, porque tu tens múltiplas equipas que têm muito capital de draft que pode ser usado para subir, ou para descer, ou para dar a pique para tentar ir buscar algum jogador. Estou a pensar, por exemplo, nos Warriors, tem 2 escolhas na lottery. Os Magic podiam ter incentivo para subir juntando a 5 e a 8. Tens os Thunder que têm 6 escolhas, salvo erro. Tem 6 escolhas no total, que de certeza que eles não vão usar as escolhas todas, porque não vão inserir 6 jogadores novos no roster. Mesmo que exista algum draft and stash, 4 ou 5 jogadores também é demais. Portanto, eu acho que existe aqui potencial para haver alguma entropia mais do que houve o ano passado, por exemplo. E acho que isto que também é assim, uma coisa divertida, porque se comparares, por exemplo, com a NFL, onde estão sempre a haver trocas, na NBA isso tem existido menos. E acho que este ano realmente as condições podem favorecer que isso aconteça e acaba por ser sempre interessante. Eu também acho que deixa sempre os adeptos mais entusiasmados, porque, por exemplo, se for uma troca como aconteceu com o Trae Young e com o Luka Doncic, nós na altura não ficámos chocados porque já estávamos um pouco à espera que isso iria acontecer. Mas é sempre algo diferente só ao ouvirmos o comissário a evitar piques. Também gostamos de ver das trades e tudo o que possa acontecer. Mas agora voltando aos jogadores. Eu acho que, por exemplo, os Cavaliers parecem muito empenhados em trocar o Colin Sexton, que é um jogador que eu achava que eles iam ter muito mais tempo e mais paciência para aprimorar, mas eu acho que eles estão a tentar subir. E achas que fala-se muito no Evan Mobley para os Cavs, seria um casamento perfeito? Eu acho que seria uma boa escolha para os Cavs, na minha opinião. Eu também acho que sim. Eu agora estavas a falar da troca do Colin Sexton e eu inicialmente o que eu achava é que eles estariam a pensar a trocar o Colin Sexton para irem buscar o Jalen Green e no fundo ser uma troca por... Pronto, o Jalen Green fazer o papel do Colin Sexton ao lado do Darius Garland, porque os três, Garland, Sexton e o Green, não digo que não seja um backcourt viável, mas acho que existe ali alguma... coisas que eles fazem os dois em comum. Agora, parece-me que o Jalen Green está a fixar como o número 2 para os Rockets. Eu não sei se eles se não conseguirem buscar o Jalen Green com a pick 3, se vão de facto trocar o Colin Sexton na mesma ou se preferem ficar porque aí não teriam acesso ao Jalen Green, mas porque sendo assim ficariam e tinham a oportunidade de ir buscar o Evan Mobley. Eu acho que concordo contigo, acho que é um casamento interessante para uma equipa que realmente tem falta de alguém. Quer dizer, tem o Jarrett Allen é um jogador interessante, alguém que agora vai estar elegível para extensão no futuro próximo. Mas acho que o Evan Mobley é realmente alguém que tem muito potencial defensivo e capacidade de defender, flexibilidade em vários pick and rolls. Portanto, é realmente um prospect muito interessante e acho que dá coisas que não há em Cleveland agora. Eu acho que também há por exemplo, o Evan Mobley é um jogador que
pode jogar, na minha opinião, acho que pode jogar em várias partes do backcourt, do frontcourt. E é algo que o Jarrett Allen, na minha opinião, não consegue fazer. É muito pivô, e é aquele pivô que não se mexe muito, e eu acho que o Evan Mobley não teria que sair um deles para jogar, poderiam jogar os dois perfeitamente, e era por isso mesmo que eu acho que seria uma boa pick para os Cavs. Acho que era mesmo nas primeiras 3 escolhas, acho que era a que ficaria melhor emprego, mas eu também acho que os Rockets ainda vão tentar a primeira escolha, porque não seria pouco natural que isso não acontecesse, porque sabemos que os Rockets sempre quiseram o Cade, ao contrário do Detroit, que às vezes parece que não o quer. Mas isso também é um pouco a silly season, que já estamos habituados, há sempre notícias sobre isso, mas eu acho que as 3 primeiras escolhas, caso não hajam trocas, já estão mais ou menos definidas, como tu referiste. O Jalen Green em Houston e o Evan Mobley em Cleveland. Mas agora, passando para os meus Warriors, porque tu sabes que eu sou uma simpatizante com os Golden State Warriors, todos esperam que o Klay Thompson volte e que a equipe melhore com ele, mas eles têm, lá está, a 7ª e a 14ª escolhas, que são muito valiosas. Se imagina que tu eras o GM, trocavas as 2 picks, ou achas que é bom apostar num jovem talento deste draft? Eu acho que depende um bocado do que é que tiver disponível. Eu acho que os jogadores que eu pelo menos tenho ouvido falar até já, agora neste ciclo mais recente pós-finais, é o Bradley Beal e o Damian Lillard. Eu acho que se tu tiveres a oportunidade de ir buscar um Bradley Beal, vais buscar, porque é realmente um jogador que dificilmente uma escolha que tu faças chega a esse nível. O potencial pode estar lá, mas um All-Star e ao NBA, o potencial ao NBA é um teto muito difícil de se chegar. Dito isso, acho que existem alguns problemas de fit no geral, porque provavelmente ias ter que passar o Clay para 3 a full-time, ias ter de jogar um bocado mais pequeno outra vez. E não sei se o Bradley Beal, que é um jogador que gosta muito de jogar com a bola na mão, se encaixaria perfeitamente numa equipa que tem como mantra muita motion, muitos cortes e sair de bloqueios indiretos, esse tipo de coisas que sempre foi o sistema do Steve Curry, com o qual tiveram muito sucesso. Porque é muito difícil tu arrasar. Por isso é que o Steph é um jogador tão único, que ele é um jogador incrível com a bola na mão, mas se calhar tão ou mais perigoso a jogar sem bola. Sim. Por isso, é assim, eu acho que se tiver a oportunidade de jogar um jogador desse estilo, eu percebo que o façam. Agora, eu acho que existem oportunidades interessantes para os Warriors, tanto na 7 como na 14, de preencher o roster, se calhar com jogadores que ainda não estão completamente prontos, mas em posições onde eu acho que lhe falta um bocado de profundidade e talento, como, por exemplo, especialmente as posições de extremo. Foram posições que eles perderam muito talento desde que foram campeões com a saída do KD e do Iguodala. Eu acho que existem aqui alguns casos interessantes. Tens o Franz Wagner, que eu gosto muito, o Moses Moody. Tens, se quiser, alguém com mais potencial, se tiver lá o Kuminga, também é um jogador que vai andar nessas zonas. Eu gostava, não te vou mentir, eu sou muito fã de Scottie Barnes. Eu acho que se caísse, ele próprio já disse que é grande admirador do Draymond Green, e vê-se algumas semelhanças do estilo de jogo, a raça que ele demonstra em campo. E eu gostei muito das entrevistas que ele deu antes do draft. Eu acho que era um jogador que poderia encaixar muito bem nos Warriors. Tinha que ser na 7ª e tinha que ser com muita sorte ele cair no colo dos Warriors, o que eu acho que não vai acontecer, porque parece-me que o OKC está muito fixada nele. Sim, eu também me parece que o Scottie Barnes está ali um bocado a fixar como a escolha ou 5 ou 6, se formos olhar para os mock drafts de assim, pessoal mais insider, os Hollingers, os Kevin O'Connors, parece-me que ele vai sair ali na 5ª ou na 6ª, talvez sobra, não sei, mas acho que existem mesmo opções muito interessantes mesmo sem ser ele. O Josh Giddey, por exemplo, que é um jogador que eu gosto muito e que tem um potencial alto. Portanto, eu acho que os Warriors têm aqui a oportunidade para fazer qualquer coisa engraçada. Para mim, a das equipas vai ter das noites mais interessantes e, como estamos a falar, um bocado de potencial para mexer aqui um bocado mais no draft. Vamos ver, eu espero bem que sim, que precisamos de jogadores para voltar a lutar pelo título, quem sabe. Eu só queria o Clay saudável agora. Primeiro passo era isso e depois vamos ver. E agora, eu gostava de fazer esta questão porque acho que é normal fazer-te
o que eu te vou agora questionar, que é quais são os teus prospectos favoritos? Eu tenho uma pirâmide, mas gostava de te ouvir primeiro para saber se temos alguns nomes em comum. Ok. Pá, eu não tenho assim uma resposta de um jogador só, porque há assim vários que eu gosto bastante. No topo eu gosto muito do Cade, eu gosto muito do ver jogar, na décima escolha um bocado óbvia, e depois um bocadinho mais para baixo gosto muito do Franz Wagner, que é um jogador que eu estava a falar há bocado, gosto muito do Guidi, que é alguém que passa muito bem a bola. Ver se há alguém aqui mais que me falhe. Esses dois são jogadores que eu gosto muito do Sheriff Cooper, que é um jogador super divertido, e é um jogador que eu gostava de achar que podia ser draftado mais alto, mas que tem alguns problemas, tem mais a ver com o tamanho, mas é um jogador muito divertido. E depois assim, há assim, uns second rounders que eu também gosto, o Kessler Edwards, o David Johnson, são assim, alguns jogadores que eu gosto. Eu, no topo, gosto muito de Jalen Suggs. Quando nós falámos pela primeira vez, eu O já ano tinha dito passado. que eu já o sigo há bastante tempo. É um jogador que mexe completamente as medidas. Que eu não sei ainda onde poderá cair. Há quem diga que vai ser os Raptors e que já não há muito por onde se pegar. E até gostava bastante de ver nos Raptors, não vou mentir. Se não for Golden State, que acabe nos Raptors. E também gosto muito do Scottie Barnes, como já referi, e mais abaixo gosto muito do Zaire Williams e do Josh Christopher. O Josh Christopher está a ser um pouco injustiçado, na minha opinião. Ele também não jogou muito bem em Arizona State, mas eu acho que é um jogador que tem muito potencial para ser laminado, lapidado, se for assim mais ou menos dos 20 para baixo. E eu acho que qualquer equipa que o apanhe vai ter ali um jogador comprometido com a equipa, e eu gosto muito de o ver jogar, por isso são estes os meus 4 favoritos, mas também referiste aí nomes que eu gosto bastante, o Sheriff Cooper, que eu acho que teve ali aqueles problemas no início da NCAA em Auburn, que poderiam ter subido um pouco o stock, porque além disso também não ajuda, e acho que foi no Combine que ele até cresceu muito mais do que o que nós achávamos que ele era. Não sei se viste isso. Vi, mas eu acho que eu acho que foi um erro que quando transcreveram a altura do jogador que estava acima dele na lista, que acho que era o James Bouknight, em baixo a altura dele estava exatamente igual. Eu não sei se não foi tipo qualquer coisa que eles fizeram copiar, colar e não viram ou assim, porque ele no combine estava para aí com 1,93m ou 1,94m. Exato, Ele isso claramente é não tem impossível. 1,94m. Eu também acho que não. Mas é um daqueles guards que eu acho que podem ter sucesso na liga, mas não vai ser para já. Acho que temos que ter um pouco de paciência com ele. E nós já falámos um pouco do casamento perfeito com isto do Evan Mobley, mas eu também tenho um nome que já referiste aí, que é o Josh Giddey, que poderia ir muito bem com os Spurs. E eu acho que já escreveste sobre isso num tweet, e eu concordei plenamente, porque acho que o australiano era uma boa escolha dos Spurs, não achas? Eu acho que sim, eu já cheguei e acho que é um jogador que tem muito mais margem para rebentar, tem um potencial mais alto do que aquilo que se calhar lhe está a ser atribuído agora no pré-draft. Eu acho que era um jogador que eu escolhia dentro do top 10 ou se calhar até top 7 sem problema. Eu acho que ali a seguir àqueles 4, eu acho que há vários jogadores que podiam estar um bocadinho mais na luta ali com o Scottie Barnes ou com o Kuminga. E o Josh Giddey realmente é alguém que jogou numa liga profissional, que não é assim tão fácil, se calhar. Acho que as pessoas acham que a NBL é um bocado uma liga dos mimos e isso não é bem verdade. Não é nada verdade. É uma liga que não é fácil. É alguém que teve boas médias, que era um ball handler principal, que passa super bem, que tem um corpo que em termos de altura, de força, tem vindo a evoluir, e que tinha um ponto de interrogação grande com ele, que era o lançamento, e ele este ano, não tendo lançado super bem, acho que lançou 31, ou que foi, qualquer coisa por aí, sim, 31, lançou já num volume aceitável e mostrou vontade de lançar pull-up jumpers, que eu acho que é uma coisa, é um indicador, quando tens jogadores que não têm medo de lançar, isso é bom. Porque eu acho que um dos problemas com o Ben Simmons, por exemplo, é que ele nem sequer nunca tentou, e se tu não tentares, ninguém te vai defender. E o Josh Giddey acho que é um jogador que tem assim um bocado de upside, mais do que se calhar lhe estão a dar. É um jogador, para além de ser um jogador super divertido de se ver jogar, é um dos jogadores que eu gostei mais de ver jogos este ano. E também eu acho que
que ele na Austrália demonstrou tanto que até chegou há pessoas que provavelmente não sabem, ele chegou à equipa olímpica, não foi convocado, mas treinou com a equipa olímpica australiana, Uhum. que está cheia de talentos, e eu acho que isso também é um bom indicador para ele. Eu, honestamente, é dos jogadores que não são tão falados, que eu tenho mais expectativas para vê-lo jogar na NBA. Eu acho que tudo o que ele já fez numa equipa profissional vai-lhe dar ali um trampolim bom para a NBA. E como é óbvio agora, nós não podíamos fugir este assunto, que é o Numi Esqueta. Tínhamos que reservar aqui Uhum. um cantinho do episódio sobre ele. Tu achas que o posto português pode ser o primeiro basquetebolista a entrar na NBA? Há alguma questão que o possa colocar fora? Porque até agora, até vários jornalistas que tu referiste, que tinham algumas reticências com ele, estão a começar a gostar. Sim, eu acho salvo algum problema que ele tenha até o dia, ou se é uma tragédia, eu acho que ele provavelmente vai ser draftado ali, se calhar no início, meio da segunda ronda, e, e acho que ele teve uma excelente temporada. E acho que o ano passado ele teve uma decisão que foi corajosa, que foi teve um mau ano, teve um ano em que teve lesões, apesar de ter tido sucesso coletivo, e pensou, este ano o meu stock não está tão alto, vou voltar e vou arriscar e vou apostar em mim próprio. Apostou, correu bem e agora está... Eu acho que isso é muito bons indicadores, precisamente porque esses nomes, os Chad Ford, os Hollingers, os Kevin O'Connors, projetam a ele dentro do ali início, meio da segunda ronda. Portanto, a segunda ronda é sempre muito caótica, mas eu acho que com tanta gente a projetá-lo naquela zona, eu acho que existe motivo para ter alguma segurança de que ele vai ser escolhido. Eu já li alguns, mas muito poucos, em que o colocavam no fim da primeira ronda. Isso já seria... Qualquer escolha seria boa, mas aí, até por causa do salário e tudo, para ele Uhum. próprio seria melhor. Mas eu acho que, por motivos para também não termos expectativas muito altas, acho que a segunda ronda, início e meio, é a melhor aposta para antes do draft. Há uma questão que eu gostava de colocar, porque eu tenho duas equipas onde gostava de ver jogar, e é mesmo isso que eu gostava que tu me dissesse, é onde achavas que ia ser o melhor fit para ele. Eu acho que o melhor fit para ele era qualquer equipa da NBA, porque já seria fantástico vermos um português lá, mas em Uhum. termos da carreira do Nemias, acho que há algumas equipas onde ele encaixaria melhor. Sim, isto foi uma coisa, eu falei disto ainda há pouco tempo com o Ricardo no Brito Reis, porque ele está muito dentro do Nemias e dos workouts dele. Eu acho que, eu sinceramente não tenho uma equipa preferida, até porque não tenho uma equipa preferida na NBA. Eu acho que o importante era realmente ele ter oportunidade para jogar e oportunidade de ter tempo para aprender e para estar na equipa e para errar e aprender com isso. Uma equipa que me salta sempre à vista quando se fala de sítios para onde ele poderia ir era a Toronto, que é uma equipa que tem um sistema de um historial de desenvolvimento de jogadores, inclusive há jogadores que não foram draftados, como o Van Vliet, como o Siakam, que foi escolhido no fim da primeira ronda, que têm tido muito sucesso com esses jogadores e que, para além disso, têm um contacto muito próximo com a sua equipa da G-League, os Raptors 905, que isso não é bem verdade para todas as equipas da NBA. E, portanto, se o Nemias estiver a andar ali uma temporada a andar entre uma equipa da NBA e o afiliado da G-League, os Raptors seriam uma excelente opção, precisamente porque fazem isso, existe tutorial de que fazem isso muito bem. O Boucher é outro caso, por exemplo. E depois outra coisa boa era que eu acho que ele em Toronto podia ter a oportunidade para jogar pick and roll com alguns bons passadores, como seria o caso do Van Vliet e do Jalen Suggs, se ele realmente for parar lá, que eu acho que sim. Eu acho que era a escolha certa. Eu também acho que Toronto era o destino certo para o Nemias, tendo em conta o historial, que eu acho que, se não me engano, eles já o foram ver muitas vezes a Utah State, e até Uhum. mesmo antes, quando ele jogou no Campeonato da Europa de Sub-20, foi Sub-20 em que Portugal ganhou o Grupo B. O grupo B. E, exato. Eu acho que há ali já uma conexão que nos faz pensar que vai ser mesmo Toronto, mas também há uma equipa que não se fala tanto, onde ele já foi treinar, que eu acho que também poderia ser boa, que era o Sacramento Kings, que Uhum. provavelmente vou abdicar do Hassan Whiteside e das reservas que não são assim tão boas, que é o Richard Holmes e o Damian Jones para poste. Eu acho que o Uhum. Nemias poderia ter mais espaço para jogar, mas lá está, não tem essa... Eu acho que os Kings não têm tanta ligação com a G-League,
e, Uhum. e por isso não seria a melhor opção, mas é como tu referiste e como nós todos queremos, é vê-lo na NBA primeiro e depois ele, com o talento que tem, vai sem dúvida chegar lá. E eu gostava também que me tentasses, para quem ainda não conhece o Nemias, Uhum. quais são os pontos fracos dele, os pontos fortes primeiro, claro, e os pontos fracos Uhum. dele. Então, o Nemias, ofensivamente, é aquilo que normalmente se chama um rim runner, ou seja, é um poste de pick and roll que normalmente o que faz é bloqueia e corta e tem uma grande capacidade de finalizar a volta do cesto, com afundanços e layups fáceis, porque é um jogador alto, é um jogador com um bom poder de impulsão, forte, consegue fazer isso. Aquilo que ele não faz muito, mas que eu acredito que eu acho que ele tem potencial para vir a fazer é lançar de fora, ou pelo menos ali de uma meia distância, porque existem ali uns momentos ou outros onde ele parece que consegue fazer. Uma coisa este ano que se viu muito com ele e que vai para além de ele ser só um poste de pick and roll é a capacidade de passe. Ele mostrou uma visão de jogo e mesmo uma técnica de passe já avançadas para um jogador interior, seja no post-up e a passar a partir do poste de baixo, seja a sair do pick and roll. Ele realmente passou bastante bem este ano. E depois defensivamente é alguém que usa a sua estrutura, o seu físico imponente para ser um fator de intimidação e para proteger o garrafão, sendo que uma coisa que ele não faz tanto é ser usado em coberturas mais agressivas no pick and roll e ter, imagina, de trocar no bloqueio direto e estar a defender. É mais um poste que fica ali mais no interior, que ressalta bem, tanto numa tabela como noutra, e que, pronto, assim, acho que o resumo do Nemias num minuto é mais ou menos este. E que bem que referiste. Mas agora, pegando no Nemias, eu gostava que este draft tem alguns jogadores internacionais, além do Uhum. Nemias, claro, que parece que estão cada vez mais altos e que a cada dia parece que estão a subir, a cavalgar nos mock drafts. Tens algum favorito? Por exemplo, temos o Usman Garuba, o Alperen Uhum. Sengun, se eu não me estou a dizer mal, porque estes nomes às vezes têm pronúncias muito diferentes, mas acho que esses dois são os que se tem falado mais. Além de Josh Giddey, que também é considerado internacional. Sim, o Guidi é australiano. Sim, como a gente há bocadinho estava a falar antes de começar, realmente houve assim um êxodo muito grande de jogadores internacionais tendo saído. Se calhar o nome mais conhecido foi o Rocco Prkatchin, que era um ótimo jogador, que acho que podia ter saído perfeitamente na primeira ronda. Eu acho que este ano, da maneira que ficou, os três nomes é o Usman Garuba, o Guidi, de quem já falámos, e o Alperen Şengün, que também não sei se estou a dizer bem o nome dele, que não falo turco, mas é um jogador que produziu muito, que foi MVP da Liga Turca, que é uma das ligas mais importantes do basquetebol profissional, e que produziu mesmo muito numa liga que é muito difícil e que me parece que há de ser algures dentro da lotaria. É assim um posto mais à antiga, de jogo de costas para o cesto e que passa muito bem também. É assim mais um posto ofensivo, mas é um jogador muito inteligente e que muito produziu este ano. Eu acho que esses são realmente os nomes mais falados. O Usman Garuba joga no Real Madrid, que Uhum. já ouvimos mais na Euroliga, e é um jogador muito mais robusto do que quando ele chega à liga muito mais preparado, acho eu, do que, por exemplo, um Giannis e vários jogadores Sim, sim, sim. que se quisermos comparar, é uma comparação um pouco já acima, mas acho que, por exemplo, o Usman Garuba também é um nome que se deve olhar. Um, e para agora eu gostava de terminar, como fizemos no ano passado, Uhum. se eu gostava que me dissesse se já viste alguma promessa do próximo draft, para as pessoas também já começarem a conhecer antes de 2022. Sim. Sim, eu este ano ainda não comecei a acompanhar tanto. Fui vendo algumas coisas de vez em quando, quando tinha mais tempo, mas ainda não acompanhei tanto como o ano passado, que também já dávamos mais tarde. Vi agora recentemente alguns jogadores que vão ser da draft classe no campeonato do mundo de sub-19. O Caleb Houston, por exemplo, que chegou a jogar com o Cade e com o Scottie Barnes em Monteverde.
Depois, assim, o grande nome que esteve, assim, ou o nome maior, foi o Chet Holmgren, que é outro daqueles postes New Age que consegue fazer muitas coisas, que é muito magrinho, mas que tem skills de movimento bastante boas para alguém tão novo, que consegue passar bem a bola, meter a bola no chão, lançar de fora. É realmente um daqueles jogadores interiores com habilidades exteriores. E depois um jogador que não teve no campeonato do mundo, mas que é um dos que eu gosto bastante, é o Paulo Banchero, que é um Ia mesmo italo-americano. referir, se tu não referisse, eu ia referir a seguir. Sim, foi assim, os que eu agora vi até agora vi assim mais, que é assim uma espécie de um extremo poste, que tem um jogo muito habilidoso também, que dá a dar ali face-up, até que consegue correr algumas coisas com a bola. Do ano passado para este ano deu muito físico, mesmo que o vi realmente um bicho. Acho que o lançamento é uma coisa que ele tem de trabalhar, e se ele conseguir lançar de fora, realmente vai abrir muitas avenidas no seu próprio jogo, e acho que vai ser muito, muito bom. E acho que estes, se calhar, são os dois jogadores que para já estão mais na luta para a primeira escolha, o Banchero e o Holmgren. E depois há outros jogadores, como por exemplo o Jaden Hardy, que é mais um scorer que vai para a G-League para o ano, se não estou enganado. Sim, acho que é o grande nome da G-League do próximo ano. Sim, é assim, o cabeça de cartaz. Portanto, são assim alguns jogadores que eu já vi mais ou seja, do ano que vem. E para quem viu o Vitor Wembanyama, o francês, neste campeonato do mundo de sub-19, ele provavelmente ainda não irá ter o lugar nesta classe, ou achas que provavelmente vai ser uma das surpresas e até o vamos ver mais cedo na NBA, ou ainda vai ser um pouco complicado? Eu acho que já para o próximo draft não, porque ele ainda tem 17 anos, ele saiu agora do clube onde estava, no Nanterre, e chegou-se a falar que ele ia para a G-League, potencialmente. Agora os rumores diziam que ele ia para o Asvel, que é o clube do Lyon, que o Tony Parker não sei se é dono, Acho se que é é dono, diretor, sim. também a ideia que é assim um clube mais conhecido, ou o clube com mais sucesso francês e que está frequentemente na Euroliga. E o Wembanyama, não sei, acho que é muito possivelmente o melhor prospect, o melhor jogador não profissional da atualidade. Se calhar não punha o Cade e o pessoal deste ano nesta luta, porque são jogadores que já são consideravelmente mais novos, mas é um jogador mesmo especial. E é um jogador que ainda pode vir a competir no próximo Mundial Sub-19, que ele competiu com 2 anos mais novo do que a idade máxima. Pronto. E ele dominou completamente. Na final teve ali veio um pouco à terra, digamos assim, Sim. demonstrou a idade que tem, porque foi expulso, foi injetado na final, e o Chet acabou por vencer o MVP, mas é incrível já estarmos a pensar num jogador que não vai ser draftado nem no próximo draft, por isso, se quiserem estar atentos a esse jogador que nós... tem selo de Nuno Soares, não tem? Tem sim, senhora. Então, é estarem atentos. Nuno, para mim é sempre um gosto de receber, espero que tenhas gostado de estar neste episódio e que estes craques de quem falámos agora para o ano, espero te receber aqui para o ano, era muito bom sinal, e com o Nemias a lutar pelo rookie do ano, quem sabe. Esperemos que sim. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. E muito sucesso para esta segunda temporada do podcast. Obrigada, Nuno. E obrigada a todos os que nos ouvem e que acompanham o Coast to Coast. Nós, talvez, ainda não sei muito bem, ainda vamos ver, vamos fazer uma pausa de algumas semanas até começar a free agency e algumas mais ação na liga. Até lá podem seguir o projeto nas redes sociais, porque temos bastantes. É só verem na descrição do YouTube. E até lá, já sabem, é ver os episódios anteriores, porque temos bastantes episódios já para ver. Até à próxima. Tchau, tchau.